Numa noite fria de novembro de 1986, o voo 1628 da companhia aérea Japan Airlines estava passando pelos céus do Alasca. Dentro do avião estavam 3 tripulantes. O capitão Keiju Terauchi, o copiloto Takanori Tamefuji e o engenheiro de voo Yoshio Tsukuba. O avião era um cargueiro Boeing 747 que saiu de Paris com destino a Tóquio, levando garrafas de vinho. Tudo ia bem, até que algo muito estranho aconteceu. Por volta de 5h11 da tarde, enquanto sobrevoavam uma área isolada e coberta de neve, 2 luzes muito fortes surgiram na frente do avião. No começo, o capitão achou que fossem caças militares. Mas logo percebeu que aquelas luzes se moviam de um jeito esquisito, rápido e preciso, diferente de qualquer avião que ele já tinha visto. As luzes mudavam de cor e chegaram bem perto do avião, iluminando toda a cabine. O capitão disse que parecia que eles estavam sendo observados. Logo depois apareceu algo ainda mais assustador. Um objeto gigante surgiu atrás do avião. O capitão achou que ele era maior do que 2 navios porta-aviões juntos. O radar do avião mostrava que havia algo ali, mas o radar do centro de controle demorou a detectar. Só depois de alguns minutos, os operadores da cidade de Anchorage confirmaram que havia um sinal estranho acompanhando o voo. O capitão pediu para mudar a rota e o controle autorizou. O avião deu uma volta completa, mas o objeto continuou seguindo atrás. O clima dentro da cabine ficou muito tenso. Ninguém falava. Só se ouvia a voz calma do capitão contando o que estava acontecendo. O diálogo exato entre o piloto do voo Japan Airlines 1628 e a torre de controle de Anchorage não foi 100% divulgado publicamente de forma completa e literal, mas partes da comunicação foram registradas nos relatórios da FAA, Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos da América. A seguir está uma recriação fiel e simplificada baseada nesses registros reais e nos depoimentos dos envolvidos. O diálogo aproximado entre o piloto da Japan Airlines e a torre de comando foi assim. Japan Air 1628. Você tem alguma aeronave ao seu redor? Positivo, comandante. 2 luzes bem à nossa frente. Estão se movendo conosco. Não sabemos o que são. Entendido. Não temos nenhuma outra aeronave registrada nessa área. Pode descrever? As luzes são muito brilhantes. Mudam de posição. Agora, parecem 2 objetos pequenos que estão se movendo. Rápido. Você deseja mudar de rota? Sim. Gostaríamos de alterar curso. Parece que estão nos seguindo. Agora, há um objeto muito grande logo acima de nós. Estamos tentando rastrear no radar. Temos algo por um momento, mas agora sumiu. Siga para o ponto. Entendido. Repetindo. Temos uma nave grande, redonda, com luzes ao redor. Está nos acompanhando. Está muito perto. Depois de quase 50 minutos, o objeto sumiu do nada, do mesmo jeito que apareceu. Nenhum alarme tocou, nenhuma foto foi tirada. Mas a história não parou por aí. O caso foi levado muito a sério e foi enviado direto para a Força Aérea dos Estados Unidos e para a Administração Federal de Aviação, FAA. O governo dos Estados Unidos abriu uma investigação oficial. O capitão foi entrevistado, gravaram tudo e disseram que ele estava bem mentalmente. Mas, mesmo assim, algumas semanas depois, ele foi afastado e não pôde mais ser piloto comercial. No fim, o caso foi encerrado como não identificado. Ninguém explicou o que o radar viu, nem a FAA, nem os militares. E o capitão, por muitos anos, repetiu a mesma história sem mudar nada. Desde então, pesquisadores, jornalistas e militares tentam entender o que aconteceu naquela noite nos céus do Alasca. Alguns acham que era tecnologia secreta. Outros acreditam que eram visitantes de outro planeta. Mas tem um detalhe importante. Alguns meses antes, outro avião que passou pelo Alasca também viu luzes estranhas e ninguém falou mais sobre isso.
O que será que existe naquela região gelada que ninguém pode saber? Mais de 30 anos se passaram. E o caso do voo 1628 continua sendo um dos relatos mais bem documentados de encontro com um objeto voador não identificado na história da aviação. Uma coisa é certa: aqueles 3 homens viram algo que não faz sentido até hoje, e o mundo ainda não tem um explicação. Se você ficou até aqui, te agradeço muito. Não se esqueça dos 3C: curtir, comentar e compartilhar. E claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Isso ajuda demais o canal a crescer e traz mais conteúdos como este para você. Valeu e até a próxima!